O show da cantora Daniela Mercury, da cantora baiana, com a presença do ex-presidente Lula aqui em São Paulo, no último domingo, Dia do Trabalhador, causou polêmica. A cantora defendeu a candidatura do petista ao Palácio do Planalto e ergueu no palco uma bandeira do PT. Opositores acusam o ato de ser um showmício que está proibido aqui nas eleições no Brasil. Além disso, a apresentação custará R$100 mil aos cofres da Prefeitura de São Paulo. A gente vai conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, que gentilmente atende a CNN. Tudo bem, doutor Arthur? Bom dia, hein? Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Doutor, até que ponto vai a liberdade de expressão de um artista de manifestar publicamente uma apresentação apoio a esse ou aquele candidato e a partir de que momento há a infração da legislação eleitoral? O que é que determina a passagem da linha da liberdade de expressão para a infração eleitoral? Bom, nesse caso específico, ela disse o seguinte: o Brasil precisa de Lula, é Lula sim. Isso, na minha concepção, configura o pedido direto de voto. Para a gente fazer uma comparação com um outro episódio recente também em show, a Pablo Vittar fez lá uma manifestação no Lollapalooza e aquela manifestação era livre manifestação de pensamento. Ela pegou uma bandeira, disse que a atual gestão do presidente da República está ruim. Então, falar que a gestão do presidente da República está ruim está dentro da liberdade de expressão. Falar que não dá para continuar com o presidente da República, ou com o prefeito, ou com o governador, está dentro da liberdade de expressão. Agora, dizer uma série de coisas, porque ela disse que se quem não votasse no Lula estaria votando contra a democracia, contra uma série de coisas, e aí depois terminou com Lula sim, o Brasil precisa de Lula. Este contexto configura um pedido direto de voto. A única coisa que a legislação eleitoral proíbe e considera propaganda antecipada é o pedido direto de voto. O pedido direto de voto mais claro é vote em mim, mas ele também pode ser inferido em um contexto da fala, que é o que foi nesse caso aí da Daniela Mercury. Mas isso opinião, a opinião que vai prevalecer aí é dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, obrigada por nos atender aqui também. Meu bom dia para o senhor. Quais são os pontos que são mais críticos nesse evento específico do último domingo? Um evento realizado com verba pública, né, da Câmara Legislativa daqui de São Paulo, com verba de deputados. Quais são os pontos desse evento específico, na visão do senhor, que são mais graves, mais críticos? O fato de ser pago com dinheiro público é grave na medida em que não pode ser feita propaganda eleitoral com dinheiro público. Mas ali me parece que foi uma manifestação espontânea da cantora, que não foi nada programado, mas quando um artista é contratado, inclusive ele pode ser contratado de forma direta, sem licitação, porque a lei de licitações prevê a contratação direta de artistas, tem lá uma série de cláusulas contratuais que precisam ser seguidas. Se, mesmo que não tenha uma cláusula específica dizendo o que não deve ser dito num show, e ainda em ano eleitoral o cuidado deve ser maior, já tem um procedimento em andamento aí, já suscitado por um vereador da cidade de São Paulo, para que ela não receba a remuneração do show. E eu acho razoável que ela receba um valor reduzido por conta de uma multa por uma infração contratual, porque não pode fazer propaganda eleitoral com dinheiro público. Eu não considero isso showmício. Eu acho que chamar de showmício é um exagero, mas houve uma manifestação inoportuna que muito provavelmente vai ensejar a punição da cantora perante o Tribunal Superior Eleitoral e pode ensejar uma multa aí no contrato que ela firmou com o ente público para realizar esse show. E para a campanha do ex-presidente Lula, para a candidatura do ex-presidente Lula, há algum risco?
Não, não há risco, isso é uma manifestação. E vamos deixar claro também que, da mesma forma como existem manifestações a favor do Lula, a gente vê também manifestações, não de artistas, mas até em eventos oficiais a favor do presidente Bolsonaro. Então, muitas dessas manifestações, a imensa maioria, são manifestações dentro da liberdade de expressão. Esses abusos são abusos pontuais. Se começar a acontecer uma orquestração de abusos, eles se reiterarem, continuarem dentro de um contexto programado, aí sim a gente pode falar em um risco para a candidatura do Lula ou um risco para a candidatura do presidente Bolsonaro. Em episódios isolados assim, não existe risco para as campanhas. A proibição aos showmícios é uma novidade, né? O que a gente deve esperar agora dessa campanha desse ano? A manifestação de artistas, até que ponto ela pode acontecer, ela deve acontecer, a presença desses artistas no palco? O que vale agora, hein? A proibição de showmícios vem há algum tempo. A grande novidade para essa eleição é a liberação de shows em jantares de arrecadação de recursos. Então, as campanhas vão poder realizar jantares de arrecadação de recursos, eventos de arrecadação de recursos com a presença de artistas. Agora, o artista ele não pode participar de comício, que é aquele evento em que o candidato discursa e coloca o artista para cantar, que encarecia muito o valor das campanhas eleitorais. Foi esse o motivo, porque ia lá um candidato, levava um artista, o adversário dele se sentia na obrigação de levar um artista melhor, mais renomado e mais caro. E isso jogou o custo das campanhas eleitorais muito para cima. Então, a ideia de proibição de showmício é, sobretudo, para baratear os custos das campanhas eleitorais. Doutor, eu queria saber de que forma o senhor avalia hoje a sintonia da legislação eleitoral com o mundo em que nós vivemos. Eu faço essa pergunta porque todo mundo sabe, já há algum tempo, quem são os candidatos à presidência da República, com uma ou outra indefinição, né? Mas os principais todo mundo sabe há muito tempo. Estão fazendo campanha há 3, 4 anos, a gente finge que não vê, eles fingem que não estão fazendo campanha, né? E vida que segue, não é? O presidente Bolsonaro, o senhor citou, num evento oficial, segurou uma camisa que dizia o seguinte: é melhor já ir se acostumando Bolsonaro 2022. E agora a gente está falando desse episódio da campanha do ex-presidente Lula. Não está na hora de a gente rever a nossa legislação eleitoral para não abrir a porteira de uma vez ou passar a boiada, como disse um ex-ministro, né? Mas para conectar mais a legislação com o momento que a gente está vivendo, que aí fica um fingindo que não é candidato, mas é candidato. O outro fingindo que não tem adversário, mas tem adversário. E a gente vai assim até agosto, 2, 3 meses antes da eleição. Não, é uma crítica que se faz, essa crítica que você faz é uma crítica recorrente à legislação eleitoral. Eu diria o seguinte: melhorou muito de alguns anos para cá, porque antigamente não podia nem falar que era pré-candidato. Era mais ou menos o seguinte: olha, eu sou pré-candidato, mas não conta para ninguém, senão eu vou ser punido. Eu já vi caso de mãe de pré-candidato que mandou uma mensagem em grupo de WhatsApp e que chegou a ser punida, e mandou para as amigas dela só, não mandou para um universo enorme de pessoas, mandou só para as amigas dela, e foi punida por propaganda eleitoral antecipada. Então, existem alguns exageros, mas a gente tem que ter presente o seguinte: a ideia da legislação eleitoral é dar paridade de armas, dar as mesmas armas para os concorrentes. Então, a gente tem um concorrente que está no exercício do poder e que fala em eventos oficiais o que não pode falar. A gente tem um outro concorrente que tem o imenso apoio da classe artística e que tem vários artistas que o apoiam e que vem se expressando
nesse sentido, e a gente tem os demais concorrentes que não tem nada disso. Então, a ideia da legislação eleitoral é estabelecer regras mínimas para que a máquina pública não seja usada em benefício da candidatura, que a classe artística não seja usada. Os artistas têm liberdade de expressão, por exemplo, nas suas redes. Tem artistas aí que têm milhões e milhões de seguidores, eles podem espontaneamente, desde que não sejam remunerados, eles vão poder, no momento oportuno, que é a partir de 16 de agosto, inclusive pedir voto para os seus candidatos das suas preferências. Isso não pode ser feito agora, porque a data de início da propaganda eleitoral é dia 16 de agosto, e depois de 16 de agosto eles vão poder, mas não vão poder, por exemplo, fazer isso em show. O consumidor, ele vai lá, ele paga um show, às vezes paga caro esse show, e ele não está lá para ver propaganda. O local do show é o que a gente chama de local de uso comum, onde não pode ser feita propaganda. Estabelecidas essas regrinhas e seguidas essas regrinhas, aí pode pedir até voto a partir de 16 de agosto. Tá. Para encerrar mesmo agora, doutor, rapidinho, o senhor acha que a conta desse show aí vai ser espetada no bolso do contribuinte paulistano? Uma parte com certeza vai ser espetada, mas dá para agora questionar o pagamento, dá para jogar essa discussão para a via judicial, para saber se ela tem o direito de receber esse valor ou não, embora esse valor para ela muito provavelmente não fará tanta falta, mas vai dar um pano para a manga que não tem necessidade. A gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo. Doutor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia para vocês e para os telespectadores. Muito obrigado.